Seduzir uma mulher por quem você está atraído não é só sobre o físico. Estimular o cérebro dela com conversas profundas, debates com flerte e brincadeiras bem-humoradas aumenta, e muito, a atração dela por você. Se quiser estimular a mente dela da próxima vez que for flertar, mas não souber direito como fazer isso, relaxe. Nós trouxemos uma lista de dicas para seduzir mentalmente a sua crush. Faça ela rir. Ao fazer piadas, você deixará a conversa mais interessante. Uma conversa mais interessante deixa você mais interessante também. Ter um bom senso de humor também faz as pessoas parecerem mais inteligentes. Para dar vida nova à conversa e seduzir sua crush, não tenha medo de usar as suas melhores piadas. Procure um contexto para fazer brincadeiras, ou seja, pegue algo que foi dito antes e mencione de novo brincando. Ou foque no inesperado. O humor costuma acontecer quando a plateia é pega de surpresa. Não tem como errar contando histórias pessoais que já fizeram outras pessoas rirem. Se toda vez que você conta aquela história de quando tropeçou e caiu no palco da formatura as pessoas gargalham, conte-a. Anime-se com as coisas que ela gosta. Se você se entusiasmar com as coisas preferidas dela, a conversa vai fluir. Talvez ela ame ficção científica, etimologia ou histórias de piratas. Não importa o que for para ela, será uma delícia falar das coisas que ela ama com você. Ela não só amará a sua positividade, como isso também manterá a conversa em um caminho interessante. 3. Diga algo que beire ao elogio, como eu entendo porque você ama ficção científica. É sempre muito interessante imaginar uma realidade diferente e como ela seria na prática. Faça uma pergunta. Etimologia, que legal. O que deixou você tão interessada em saber a origem nas palavras? Ou use uma conexão pessoal. Você adora a pirata Anne Bonny, não é? Eu não sei se você gosta também, mas eu sou fã dos filmes Piratas do Caribe. Aprenda com ela. Use as coisas que ela sabe para criar uma conversa interessante. Se perguntar, provavelmente descobrirá que ela tem algum conhecimento específico que adoraria contar para você. Isto não só permite que você aprenda algo novo, como também estimula sua crush a conversar e ficar mais atraída por você. 4. Você pode começar com um elogio, como nossa, você sabe muito sobre isso. Na sequência, fale dos seus interesses. Eu adoro softwares, mas não sei muito sobre o assunto. Por fim, peça para ela ensinar algo a você. Você pode me ensinar um pouco sobre isso? Adoraria aprender com você. Leia com ela. Compartilhar leituras com sua crush é uma boa forma de flertar. Pode ser uma coluna, um parágrafo ou até mesmo um estudo ou artigo. Escolha algo que ache que ela vai amar ou que esteja relacionado com a conversa. Essa estratégia pode ser usada de diversas formas diferentes. Você pode até procurar um artigo no celular quando vocês estiverem na rua. Não importa como será feito, esse ato vai aumentar a atração dela por você e ela se sentirá mentalmente estimulada. 5. Ao ler e discutir o mesmo material, você apelará para o intelecto dela. Você também pode usar essa dica para exibir algo fofo e flertar ao mesmo tempo. Exemplo, eu vi isso e lembrei de você. Posso ler para você? Puxe um debate amistoso. Um debate amigável é um desafio intelectual e pode ser um flerte também. Deixe uma discordância surgir naturalmente ou escolha um tópico que você acha que ela vai querer discutir antes. Escolha algo não controverso. Algo que você acha que ela já terá uma opinião, mas não um ponto de vista inteiramente pessoal. Mantenha o debate civilizado para que ela desfrute da conversa desafiadora com você. 6. Tente perguntar sobre o personagem preferido dela em um filme que vocês dois gostam. Se você é do time Jacob e ela é do time Edward, de Crepúsculo, o debate nascerá naturalmente. Ou tente algo mais sério se achar que as coisas se manterão amigáveis. Pergunte se ela acha que provas padronizadas realmente medem o intelecto dos alunos. Ao respeitar a lógica dela, mostrar sua inteligência e debater de forma pacífica, você vai desafiá-la mentalmente e se tornará mais atraente para ela. Converse sobre notícias atuais. Se as notícias do mundo vierem à tona, esteja preparado para falar sobre elas. É bem comum que a conversa acabe caindo nos eventos atuais, pois é um assunto que todos têm em comum, é importante e cria uma conversa interessante. Então, procure se inteirar das notícias mundiais, pelo menos um pouco, para parecer inteligente, atraente e manter a conversa fluindo. 7. Você chegou a ver o que está acontecendo na Suprema Corte? Dê uma olhada nas manchetes do dia para se familiarizar com o que está acontecendo no mundo.
Assim, você conseguirá manter uma conversa intelectual que deixará você bem atraente para ela. Fale sobre aventuras recentes. As pessoas amam ouvir histórias sobre experiências únicas que os outros viveram. Às vezes, nossos cérebros ficam em branco quando nos perguntam: o que você tem feito nesses últimos tempos? Antes de conversar, pare e pense nas coisas incríveis que você tem feito para ter uma resposta na ponta da língua. Assim a conversa vai fluir e você parecerá atraente para ela. 8. Eu tive uma semana cheia. Fui naquela exibição de arte nova no centro, jantei com os amigos em um restaurante novo e assisti Spencer. Você já viu? Se você não fez muita coisa ultimamente, faça uma piada sobre ficar em casa e termine fazendo uma pergunta. Quando o tempo vira, eu sempre fico com vontade de ficar em casa. Então, não posso falar muito sobre o que está acontecendo na cidade, mas sou um especialista em escolher os melhores restaurantes para delivery. Você já provou o Lagomarsino? Converse sobre artes. Ter opiniões bem elaboradas sobre assuntos criativos torna alguém mais atraente. Você provavelmente deve ter muitas ideias legais sobre as mídias que consome no dia a dia. Em algum momento da conversa, ela pode perguntar a você qual livro leu nos últimos tempos, que tipo de música está ouvindo ultimamente e etc. Aproveite essa oportunidade de compartilhar esses pensamentos interessantes com ela. 9. Acabei de assistir Medida Provisória no cinema. O enredo é excelente, a fotografia é muito bem pensada e a história faz as pessoas refletirem muito sobre as questões raciais. Ao mostrar que você tem interesse por arte e gosta de criatividade, você vai seduzir sua crush por meio do estímulo mental. Ouça! Conversas interessantes requerem que os dois ouçam bem um ao outro. Uma boa troca de ideias é o objetivo, e se os dois estiverem ouvindo um ao outro, deve acontecer naturalmente. Quando ela estiver falando, foque em ser um ouvinte ativo. Por exemplo, mantenha o contato visual, evite interrompê-la e dê respostas que mostrem que você realmente pensou no que ela tinha a dizer. 10. Tente resumir o que ela disse. Então você está chateada porque seu chefe não ouve suas ideias, certo? Apoie o que ela sente e eu compreendo bem porque você se sentiu assim com sorte. Se você for um bom ouvinte, ela será também. Reciprocidade cria uma conversa estimulante e no fim, você ficará mais atraente aos olhos dela. Demonstre ser vulnerável. Às vezes, as conversas mais interessantes são as que nos permitimos expor nosso lado pessoal a fundo e sem medo. Para ter esse tipo de conversa, é necessário admitir a sua vulnerabilidade. Se você quer que a conversa fique mais íntima, mostre sua sensibilidade e fale de coisas pessoais primeiro para estimular o cérebro e as emoções dela. 11. Se estiver contando uma história, capriche na sinceridade e fale sobre as coisas que sentiu. Digamos que você está descrevendo como foi sair da casa dos seus pais. Eu estava animado, mas, para ser sincero, estava uma pilha de nervos. Acho que foi porque nunca tinha saído de perto da minha família. Foi um momento difícil, mas gratificante. Quando você compartilha o que sente, dá a ela abertura para fazer o mesmo. Agora a conversa de vocês pode seguir um rumo mais íntimo e mais interessante, e você parecerá mais atraente também. Faça perguntas abertas. As perguntas abertas são um desafio intelectual e criam intimidade. Tanto indagações filosóficas quanto pessoais costumam ser boas para estimular conversas. Procure fazer uma pergunta que a deixe curiosa e pensativa. Ouça a resposta com atenção para poder seguir a conversa a partir daí e seduzi-la intelectualmente. 12. Uma pergunta pessoal profunda pode fazer a conversa andar. O que você realmente quer para a sua vida neste momento? Como acha que pode conseguir o que almeja? Uma pergunta filosófica também pode ser ótima para começar uma conversa interessante. Você acha que existe livre-arbítrio?